Ô Diego, o apoio do Joaquim Barbosa ao Lula ajuda a quebrar resistências em setores conservadores, inclusive em setores que têm resistência a votar no PT devido aos casos de corrupção que aconteceram nos governos Lula e governos Dilma. E o Joaquim Barbosa ter sido relator do caso do Mensalão, de ter, a partir do relatório dele, o Supremo ter condenado petistas e aliados, dá a ele a autoridade moral para, num momento grave agora, dizer que entre o Lula e o Bolsonaro ele prefere o Lula. O que ele está dizendo claramente aí é que a situação é muito grave. O Chico tem toda a razão. É uma sinalização de uma frente ampla que se forma na prática, inclusive com figuras da sociedade civil, da política, personalidades que numa eleição menos polarizada, numa eleição em que não houvesse um risco de ruptura democrática, em que a normalidade institucional estivesse plena, talvez o Joaquim Barbosa estivesse apoiando uma outra candidatura, talvez ele mesmo fosse candidato. No entanto, o apoio do Joaquim Barbosa e as palavras com as quais ele descreve o Bolsonaro são todas verdadeiras. E o Bolsonaro é uma figura abjeta, isso é público e notório. O comportamento dele na presidência é o comportamento de alguém que não está à altura do cargo. E o isolamento do Brasil no cenário internacional é reflexo dessa personalidade, da forma como o Bolsonaro governa o país. Portanto, é um apoio visto no PT como fundamental para ajudar a turbinar o voto útil na reta final das eleições e para atrair, por exemplo, o Lula se desgastou muito com o chamado lavajatismo, né? O Joaquim Barbosa é um pré-Moro, no sentido de alguém, um magistrado que combateu a corrupção, tinha a imagem de um salvador da pátria nesse sentido, foi capa da Veja nesse sentido, e, portanto, pode ajudar o Lula a quebrar resistências em setores que resistem a votar no PT por causa da questão da corrupção. Portanto, é um apoio celebrado no PT, foi muito bem costurado, teve participação do Geraldo Alckmin, e que ajuda a agregar votos nessa reta final para a campanha do Lula. O que representa esse depoimento de Joaquim Barbosa é, na prática, a formação que já vinha acontecendo de uma frente ampla, né? A frente ampla que, em torno do presidente Lula, que é formada não só pelos seus apoiadores tradicionais, os seus correligionários, os seus simpatizantes. O próprio conceito de frente ampla é incluir nesses apoiadores desse momento políticos, personalidades, artistas, até que antes não apoiavam Lula ou até que eram oposição a Lula. O caso mais visível até agora é do próprio vice na chapa do Lula, que é Geraldo Alckmin. Se os bolsonaristas quiserem seguir essa mesma tática de mostrar o passado, de como era no passado os críticos que agora estão ao lado de Lula, eles vão ter muitos casos para mostrar, mas acho que com ineficácia reduzida, porque o conceito de frente ampla esse, talvez em condições normais, não seria o candidato de Joaquim Barbosa. Geraldo Alckmin, em outras condições, talvez nunca fosse vice na chapa de Lula. Mas Jair Bolsonaro é um risco, eles consideram, né? E eu concordo. É um risco tão grande para o país, para as instituições, para a democracia, que mesmo assim, tendo feito críticas contundentes, muito graves a Lula, mesmo estando no campo oposto a Lula, eles passaram a apoiar a candidatura de Lula porque, segundo Joaquim Barbosa diz, Jair Bolsonaro, entre outras coisas, um ser abjeto. Quer dizer, quando a gente chega a um ex-presidente do STF, usar um termo desse para alguém que é presidente da República tentando a reeleição, acho que aí ele justifica porque ele apoia o voto em Lula já no primeiro turno, para evitar o que ele imagina, e eu também, seja um mal maior, que é a reeleição, a possibilidade de um segundo turno e manter alguma chance de reeleição de Jair Bolsonaro. Então isso. Realmente, o Joaquim Barbosa condenou vários petistas, no caso do Mensalão, que fez críticas ao PT. Certamente o Lula não seria seu candidato, mas Jair Bolsonaro é um perigo tão ruim, tão grande, é um governante tão ruim, que Joaquim Barbosa agora declara voto em Lula.
E tem ficado preocupante, né? Faltando poucos dias para o primeiro turno, esses episódios têm se repetido com uma frequência maior. E o Emílio de Souza é ex-prefeito de Osasco, é um articulador político próximo do Haddad e é candidato a deputado estadual e sofreu esse ataque, né? Mais um ataque do bolsonarismo. É interessante que a gente vê nas citações aí mais um exemplo do que eu falava que era a falsa equivalência, ou seja, jovens de esquerda impediram militantes de direita de fazer uma palestra ou de se encontrar. E isso é relatado junto com casos muito mais graves de violência política. Não dá para comparar uma coisa com a outra. Quem está morrendo, quem está sendo agredido, é o lado que apoia o Lula, né? Não é o lado que apoia o Bolsonaro. A gente tem que tomar muito cuidado com isso nessa reta final, porque há uma tentativa do Bolsonaro de tumultuar a eleição, de criar no país um caos, para de alguma maneira ele tentar obter uma justificativa para uma GLO, uma operação de garantia da lei da ordem das Forças Armadas, para tentar empastelar alguma coisa. As autoridades, os governadores de estado, os comandantes das polícias militares, os delegados gerais têm que ter muita responsabilidade para apurar e impedir e prevenir e reprimir esse tipo de comportamento violento nas ruas, né? O presidente da República é o responsável por essa atmosfera de ódio e esse discurso de ódio. É ele que faz esse discurso de ódio. A responsabilidade direta é do presidente da República. Ele é quem dá o comando, ele e os filhos dele. Portanto, a gente não pode tratar os dois lados da mesma maneira e as instituições, a imprensa, né, as autoridades estrangeiras estão preocupadas com isso e querem reconhecer os resultados rapidamente, porque entendem que tem uma ameaça grave. Desde a redemocratização, é a eleição mais importante, porque essa eleição ela é a respeito da qualidade da nossa democracia. Se a gente ainda vai ter uma democracia para continuar a discordar lá na frente sobre as políticas econômicas, como esse grupo de economistas disse aí, sobre as políticas na área de educação e de saúde, ou se a gente vai ver o Brasil trilhar um caminho de autoritarismo e regressão social, política e econômica, que é o que o Bolsonaro tem a oferecer ao país. A paz que o Bolsonaro oferece ao país é a paz dos cemitérios. É importante a gente ter clareza disso nesse momento para não tratar os dois lados como se eles fossem equivalentes. Eles não são, né? Quem ameaça a democracia, quem está estimulando a violência é o Bolsonaro e os seus aliados. São o Bolsonaro e os seus aliados. E quem tem morrido, não é? A gente tem visto aí, são petistas. Qual